Olá pessoal, esse é o Anime Mundo e nesse vídeo eu estou aproveitando o hype que tá tendo pro primeiro filme de Demon Slayer para fazer um vídeo para apresentar para vocês o principal vilão desse primeiro filme, que é o Akaza, o Lua Superior 3. Eu vou falar sobre a história dele, né, quando ele era humano. Também eu vou falar das suas habilidades e trazer algumas curiosidades sobre esse personagem, que é para muitos o vilão preferido deles. E se me permite dizer, também é o meu vilão preferido. Então, o Akaza, antes de se tornar um Oni, ele era conhecido como Hakuji Soyama. Ele era praticamente um trombadinho, um bandidinho, que roubava para conseguir comprar remédios para o seu pai que tinha uma doença terminal. E ele já foi pego várias vezes e foi ameaçado a ter seus braços amputados. Só que o Hakuji não se importava. Ele falava que mesmo se arrancasse os braços dele, ele ainda teria suas pernas para fazer os crimes dele. Ele já foi espancado, né? Ele tinha uma resistência absurda. Ele conseguia aguentar uma surra que homens adultos provavelmente teriam morrido. E quando seu pai ficou sabendo do que ele fazia, seu pai acabou tirando sua própria vida. E ele tinha deixado também uma carta dizendo para o seu filho viver uma vida honesta e que ele não gostaria de viver à custa de um dinheiro de roubo. Após isso, Hakuji se tornou um garoto muito violento, se metendo em brigas quase que o tempo todo. E uma das brigas que ele se meteu, ele acabou conhecendo um homem chamado Keizo. Keizo tinha um dojo e ele era um mestre da arte chamada Soryu. Só que ele não tinha nenhum aluno ainda. E Hakuji sentia raiva quando viu esse homem. E quando ele tentou desafiá-lo, ele foi facilmente derrotado por ele. E Keizo, sem problema nenhum, levou o Hakuji para o seu dojo e pediu para o Hakuji cuidar de sua filha chamada Koyuki, que também era doente. E o Hakuji perguntou o porquê dele confiar tanto em um criminoso. E o Keizo fala que se ele tentasse fazer alguma coisa, ele poderia facilmente contê-lo, assim como ele fez antes. E eles têm muito o que pensar, acaba aceitando a proposta dele. E ele conhece a Koyuki, e a Koyuki fala sobre o seu desejo de querer ver os fogos de artifício, porém ela não consegue se imaginar vivendo muito mais tempo. Já Hakuji fala para ela algo bem simples, mas para ela tem muito significado, que é que se não der para ver esse ano, no ano que eles estavam, ainda teria o próximo ano ela vê. E como falei, foi algo simples, mas para ela foi algo que mexeu com ela, e assim o Hakuji tanto vira aluno quanto passa a cuidar da filha do Keizo. Só que, logicamente, que teria alguma coisa para acontecer de ruim, já que a gente está falando do passado de um vilão. E em um dos dias que o Hakuji já teria completado 18 anos e Koyuki 16, o Keizo ofereceu a mão de sua filha para eles se casarem. E ambos já se gostavam. E o Hakuji aceita sem pensar duas vezes e vai até o túmulo de seu pai dizendo que ele finalmente teria conseguido encontrar alguma esperança. Alguma coisa do tipo ele fala. E quando ele volta, ele vê uma comoção e vê os dois mortos, porque foram envenenados. Ele descobre que quem matou os dois foi um dojo que era rival do Keizo, porque eles não eram tão fortes quanto o Keizo. E o Hakuji invade esse dojo e faz um massacre. Ele faz coisas que fariam ele ser confundido com um demônio. E até uma das mulheres que presenciou esse ocorrido, ela ficou totalmente pirada. E quando o Hakuji estava
simplesmente andando pelo o lugar que ele morava, ele encontra um Muzan que tinha ouvido falar sobre um demônio, só que ele não se lembrava de ter enviado algum demônio para lá. Só que ele fica meio desapontado por ver que era um humano que fez isso. Só que ele acaba oferecendo para o Hakuji se tornar um demônio. E o Hakuji, que não tinha mais nada, né, a perder, simplesmente aceita. E assim ele se torna o Lua Superior 3, o Akaza. Agora eu vou falar de algumas de suas habilidades. O Akaza, além do básico, a sua fisionomia de Oni, que faz ele ser praticamente imortal, tem uma regeneração quase que instantânea, né? E não se cansar, ser muito mais forte do que um humano no normal, só que isso levado à milésima potência por causa dele ser o Lua Superior 3, ele ainda tem seu Kekijutsu, que é a arte de sangue demoníaca que os Onis têm. E sua habilidade permite ele manipular ondas de choque. E ele consegue desenvolver várias habilidades com isso. Só a principal que ele usa é chamada Agulha de Bússola, que é uma habilidade que permite ele prever todos os ataques dos seus adversários. E essa bússola funciona através do espírito de luta do seu adversário. O espírito de luta é basicamente a intenção agressiva que o seu adversário tem. Quanto maior a intenção agressiva, mais rápido ele consegue reagir aos ataques. E além disso, ele tem vários outros ataques, que nem ele consegue usar socos de ar, consegue usar praticamente uma barragem de socos. Enfim, não são habilidades tão complexas, né? Só que são muito eficazes para o estilo dele, que veio muito do fato dele ser um artista marcial. Agora vamos com algumas curiosidades. A Akaza não se alimenta de mulheres. Isso é provavelmente um traço que ele herdou quando era um humano. Não só ele se nega a se alimentar de mulheres, ele na verdade não mata nenhum tipo de mulher, nem mesmo as caçadoras. Uma outra curiosidade é quem é o Oni que o Akaza mais odeia. Esse Oni é o Doma, Lua Superior 2, que provavelmente tem dois motivos para ele odiá-lo. Um é que o Doma chegou depois do Akaza e ainda assim conseguiu se tornar o Lua Superior 2. E tem o fato também, eu acredito, que pelo Doma se alimentar só de mulheres. Isso é o motivo que eu acredito que faz ele odiar o Doma ainda mais. Outra curiosidade é que o Akaza, se você desconsiderar o Lua Superior 1, o Akaza é o único Oni que realmente sabe brigar. Ou seja, é o único Oni que realmente sabe algum estilo de luta. Então, esse foi o vídeo de hoje. E comenta o que você espera do novo filme do Demon Slayer que vai sair. E diz o que você acha do Akaza, se você já conhece o personagem. E curta, comenta, compartilha. E também se inscreva no canal para dar uma força. E até mais.